Você já se perguntou por quê? Mesmo tentando de tudo, sua vida ainda parece travada, como se houvesse uma força invisível bloqueando seus passos? Talvez você esteja colocando a vida nas suas mãos sem perceber que está ignorando o princípio mais poderoso de todos. Napoleon Hill escreveu que nenhuma mente jamais alcança a grandeza sem ter aprendido a se conectar com algo superior a si mesma. Ele não falava de religião, mas de uma aliança profunda com a inteligência infinita que governa o universo. A verdade é que existe um código mental capaz de transformar completamente a sua realidade em apenas 90 dias. E esse código começa com uma decisão simples e radical: colocar Deus em primeiro lugar. Mas o que isso realmente significa? Não é sobre frequentar templos ou repetir orações vazias. É sobre alinhar sua mente, seu coração e suas ações com uma inteligência maior que você. É reconhecer que sozinho você pode até andar, mas guiado por algo maior você voa. A maioria das pessoas vive como se tudo dependesse apenas delas. Se afogam na ansiedade, no controle excessivo e na crença de que precisam fazer tudo por conta própria. Elas carregam o mundo nas costas, enquanto ignoram que há uma fonte inesgotável de poder pronta para guiar seus passos. Napoleon Hill dizia que toda riqueza começa com um estado de espírito, e esse estado precisa estar conectado com fé, propósito e ação direcionada. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você silencia o ruído da dúvida. Você começa a escutar a intuição. Você sente que está sendo guiado. E quando você caminha com essa certeza, o medo perde força. A procrastinação desaparece e o universo começa a se alinhar com a sua missão. A maioria das pessoas ainda não entendeu isso. Elas buscam fórmulas mágicas, estratégias complexas, atalhos temporários. Mas tudo isso falha se a fundação estiver errada. O segredo está na mente. E a mente precisa de direção espiritual. Não há liberdade sem entrega. Não há prosperidade sem propósito. Não há conquista verdadeira sem conexão com o invisível. Você quer enriquecer de verdade, não só no bolso, mas na alma? Então entenda isso. O primeiro passo não é um plano de negócios. Não é uma ideia genial. Não é um networking poderoso. O primeiro passo é espiritual. É interno. É invisível aos olhos, mas poderoso, suficiente para mudar tudo o que você vê quando você acorda todos os dias e entrega seu caminho, suas escolhas e seus desejos a uma força maior. Você para de lutar contra o fluxo da vida e começa a ser carregado por ele. Por isso, antes de continuar esse vídeo, eu quero que você responda aqui nos comentários. Qual o maior bloqueio mental que você sente hoje? Qual dor ainda te prende? Escreve aqui embaixo. Eu leio tudo. Curta esse vídeo para alcançar mais pessoas e, se puder, se inscreva no canal, porque o que você vai aprender aqui pode mudar completamente os próximos 90 dias da sua vida. Agora, pare e reflita. Se você tivesse colocado Deus em primeiro lugar desde o início, onde você estaria hoje? O que você teria feito diferente? O que você teria deixado de temer? Essa pergunta é desconfortável porque nos obriga a encarar a verdade. Mas é só encarando a verdade que a transformação começa. E é exatamente isso que vamos fazer a partir de agora. A mente humana é uma terra fértil. Tudo o que você planta nela, ela devolve multiplicado. Napoleon Hill dizia que o subconsciente não julga o que é plantado. Ele apenas aceita. E por isso, quando a semente que você planta é o medo, a dúvida ou a culpa, o que cresce é a escassez, paralisia e repetição de padrões destrutivos. Mas quando a semente é fé, propósito e entrega, o que floresce é realização, é paz, é riqueza verdadeira. Você talvez não tenha percebido ainda, mas muitos dos seus fracassos não foram culpa do mundo. Foram resultado de uma mente desconectada da fonte. Quando você se coloca no centro do universo, você carrega sozinho pesos que não deveria carregar. Você tenta controlar tudo, prever tudo, acertar sempre, e com isso, você se exaure, se fecha, você se afasta da abundância. Napoleon Hill chamava isso de pensamento limitado. Ele dizia que quando a mente é preenchida por pensamentos de fracasso, ela se torna um imã para fracassos. Mas quando a mente se preenche de fé, desejo, ardente e persistência guiada por um propósito elevado, o universo responde. Porque o universo não resiste a uma mente determinada, limpa e conectada ao divino.
Mas há um problema. A maioria das pessoas foi ensinada a duvidar. Desde pequenas, foram bombardeadas por frases como "isso não é para você", "melhor não arriscar", "você nunca será rico", "dinheiro é sujo", "Deus castiga quem quer demais". E essas crenças viram leis internas, leis silenciosas, que moldam todas as decisões, que sabotam cada oportunidade, que cancelam sonhos antes mesmo que eles tenham chance de respirar. Agora, pare e pense. Quais dessas crenças você carrega ainda? Hoje, o que você escutou quando era criança, que ainda te persegue em silêncio? Quais vozes você ainda acredita, mesmo sabendo que elas não te levam a lugar nenhum? Essas são as raízes do bloqueio, e se você não arranca-las, nenhuma técnica mental vai funcionar. É por isso que o primeiro passo sempre será espiritual. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, você não só alinha sua mente com uma força superior, você redefine suas crenças, você reprograma sua identidade, você começa a agir como alguém que já é próspero por dentro, e isso muda tudo por fora. Você já ouviu falar da lei do vazio? Ela diz que para algo novo entrar na sua vida, algo velho precisa sair. É impossível receber abundância carregando escassez. É impossível prosperar se você ainda se agarra às vozes que te diminuem. É impossível criar algo novo com uma mente que insiste em repetir o passado. Então, aqui vai uma pergunta incômoda. O que em você precisa morrer para que a sua nova vida possa nascer? Qual história você precisa abandonar? Qual desculpa precisa ser queimada? Qual medo você precisa entregar? Você não vai conseguir avançar carregando tudo. Woke up. Soltar. Você precisa confiar. Napoleon Hill escreveu que todo ser humano tem acesso à inteligência infinita, mas poucos têm coragem de se entregar a ela. Porque se entregar exige humildade, exige renunciar ao controle, exige agir mesmo sem garantias, exige andar pela fé e não pela visão. Mas é exatamente aí que mora o poder. Porque quando você age com fé, você ativa forças invisíveis que estavam adormecidas. Voca entra em sintonia com o fluxo da criação, e esse fluxo não erra o caminho. Ele só precisa que você pare de resistir, que você pare de duvidar, que você comece a agir como alguém que já sabe para onde está indo. Porque o mundo sempre abre caminho para quem sabe exatamente onde quer chegar. A pergunta que fica é simples. Você vai continuar tentando vencer sozinho ou vai colocar Deus em primeiro lugar e deixar que a inteligência infinita comece a operar através de você? Pense nisso, porque a resposta pode valer os próximos 90 dias da sua vida. Você já reparou como algumas pessoas parecem fluir pela vida, enquanto outras tropeçam nos mesmos erros, repetem os mesmos ciclos e vivem presas nos mesmos medos? A diferença quase nunca está no talento, na sorte ou nas oportunidades. A diferença está na origem do pensamento. Quem coloca Deus em primeiro lugar não caminha mais sozinho. E quem caminha guiado por algo maior desenvolve uma força silenciosa, quase invisível, que atrai clareza, intuição e coragem mesmo nos dias mais difíceis. Napoleon Hill dizia que a fé é o estado de espírito que pode ser induzido pela autossugestão. Isso significa que você pode treinar a sua mente para acreditar até que essa crença se torne sua nova realidade. Mas fé não é esperar de braços cruzados. Fé é ação em movimento. É tomar decisões com base na certeza de que o invisível está te apoiando. É plantar todos os dias mesmo sem ver o fruto, porque você confia na semente. O problema é que a maioria das pessoas espera sentir segurança antes de agir. Espera a confirmação externa antes de dar o primeiro passo. Mas o caminho do crescimento não começa quando tudo parece certo. Ele começa quando você age apesar das dúvidas. Quando você continua, mesmo sem entender. Quando você avança sem provas apenas com fé. E a fé verdadeira nasce da intimidade com o divino. É quando você silencia o barulho de fora e escuta a voz de dentro. Aquela que sussurra mesmo no caos. Aquela que não grita, mas guia. Aquela que você só escuta quando para de procurar lá fora o que sempre esteve dentro de você. Agora, olhe para a sua vida. Quantas decisões você adiou esperando um sinal que nunca veio? Quantas oportunidades você deixou passar porque não confiava em si mesmo? Quantas vezes você soube o que precisava fazer, mas se escondeu atrás do medo? A verdade é que não. Falta resposta. Falta coragem de ouvir. Napoleon Hill dizia que a persistência é o esforço sustentado necessário para induzir a fé. Ou seja, fé e ação
caminham juntas. Você precisa agir para fortalecer sua fé e precisa de fé para continuar. Esse é o ciclo que rompe qualquer bloqueio. E é nesse ciclo que você encontra prosperidade. Mas atenção, fé sem direção gera frustração. E é por isso que você precisa de um propósito definido. Hill escreveu que esse é o ponto de partida de toda conquista. E quando você une propósito com fé, você se torna imparável. O mundo começa a se moldar ao seu redor. As portas certas se abrem. As pessoas certas aparecem. As ideias certas surgem. Não por acaso, mas por causa da sua sintonia com a fonte. Você pode começar hoje mesmo. Comece o dia entregando seus medos, entregue seus planos, entregue sua ansiedade, mas não entregue como quem desiste. Entregue como quem confia, como quem sabe que há uma força maior conduzindo tudo. E então, haja, dê passos reais, pequenos, mas constantes. E observe, porque algo começa a mudar quando você muda por dentro. Você não precisa mais buscar fora. O que já está disponível dentro de você. Tudo o que precisa está do outro lado de uma decisão. A decisão de colocar Deus em primeiro lugar e confiar que os próximos 90 dias podem ser os mais transformadores da sua vida, se você tiver coragem de começar. Você já sentiu como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa? Como se suas escolhas, suas caminhas, suas rotinas não fossem realmente seus, mas apenas repetições inconscientes de medos, padrões familiares ou expectativas alheias? A verdade é que muitos vivem assim, presos em um ciclo de obediência, invisível, seguindo um roteiro que nunca escreveram. E o preço disso é altíssimo. Perdem tempo, energia, alegria, identidade. Mas existe uma saída. E ela começa quando você assume o controle da sua mente e entrega a direção ao divino. Napoleão Hill escreveu que o subconsciente é como um campo fértil que responde com exatidão aquilo que é plantado. E tudo o que é plantado ali vem das emoções dominantes que você carrega diariamente. Medo ou fé, dúvida ou certeza, escassez ou abundância. Cada pensamento que você repete com emoção vira uma semente. E cada semente se transforma em um hábito mental que molda a sua realidade. Então pense comigo, o que você tem plantado em silêncio? Quais frases você mais repete para si mesmo? Eu não consigo, não sou bom o bastante, nunca vou sair dessa, isso não é para mim. Essas frases, mesmo que ditas em voz baixa, constroem muros altos demais para você ver o que existe além deles. Elas criam uma prisão invisível, e a única forma de romper essa prisão é substituindo essas sementes por afirmações de fé, direção e poder. Hill chamava isso de autossugestão, e ele dizia que é através dela que conseguimos programar a mente para aceitar novas crenças. Mas veja bem, não basta repetir frases positivas sem sentir. É preciso colocar emoção. É preciso que o coração acredite. É por isso que colocar Deus em primeiro lugar muda tudo. Porque quando você se conecta com essa força maior, as palavras ganham vida. As frases deixam de ser vazias. Elas passam a carregar presença, energia, verdade. Mas há outro ponto. Fé verdadeira exige disciplina mental. Porque os velhos pensamentos vão tentar voltar. Os medos antigos vão tentar dominar. A dúvida vai se disfarçar de lógica. A procrastinação vai parecer descanso. E se você não estiver vigilante, você volta ao ponto de partida sem perceber. Ele dizia que a mente precisa ser treinada como um músculo. E a repetição consciente é o caminho. Comece simples. To-dos ou os dares. Ao acordar, diga para si mesmo com convicção. Hoje, minha mente é guiada pela inteligência infinita. Meus passos são firmes. Meu propósito é claro. Nada pode me impedir. Diga isso olhando nos seus próprios olhos, mesmo que por dentro você ainda sinta medo. Porque é assim que se constrói uma nova identidade. É assim que se substitui dúvida. Poxa, é assim que você planta fé. Você pode até não controlar o que acontece fora, mas pode sempre controlar o que você cultiva dentro. E quando seu mundo interno muda, tudo ao redor começa a responder. As pessoas mudam, as oportunidades aparecem, as ideias surgem, não por mágica, mas por alinhamento. Agora me diga, quantos dias mais você vai viver como refém de pensamentos que não te servem? Até quando vai aceitar viver abaixo do seu potencial por medo de falhar? A pergunta é simples, mas o impacto é profundo. Porque você ainda vive como se não merecesse. Vendo, você nasceu com um poder gigantesco dentro de si. Mas esse poder só é ativado quando você decide.
Quando você assume a responsabilidade pela sua mente e entrega a direção ao divino. Quando você começa a agir como alguém que já é, mesmo antes de parecer. Esse é o verdadeiro salto de fé. E é nesse salto que você encontra a liberdade, a abundância e a força que sempre buscou. Você já percebeu como tudo muda quando você muda? O mesmo cenário, a mesma rotina, as mesmas pessoas, mas algo em você muda por dentro. E de repente, tudo ao redor parece diferente. É como se o mundo começasse a responder a um novo comando, silencioso vindo da sua mente. Napoleon Hill dizia que a mudança externa é sempre reflexo de uma decisão interna. E essa decisão começa com um propósito definido e uma fé inabalável, alimentada pela presença de Deus na sua vida. Mas para chegar nesse ponto, você precisa fazer algo que a maioria evita. Você precisa parar, silenciar, olhar para dentro. A correria diária, os compromissos, as notificações, as cobranças, tudo isso é ruído. E o ruído serve a um único propósito: te manter longe de si mesmo. Porque quem se escuta, muda. Quem se escuta, desperta. Quem se escuta, incomoda o sistema que se alimenta da sua distração. Por isso, colocar Deus em primeiro lugar também é um ato de rebeldia contra o caos. É dizer não ao controle externo, e sim à direção interna. É escolher o silêncio, que cura, ao invés do barulho que sufoca. É trocar o imediatismo pela visão, a pressa pelo propósito, a dúvida pela certeza interior que só nasce da conexão com o invisível. Napoleon Hill ensinava que a mente humana entra em contato com a inteligência infinita através de um estado emocional elevado. E esse estado não vem do pensamento comum. Ele vem da presença, da entrega, da fé viva. Quando você ora de verdade, quando você medita com intenção, quando você declara com emoção, algo dentro de você se alinha. É como se o universo todo parasse por um instante para ouvir a sua decisão. E é exatamente isso que você precisa fazer agora. Decidir. Decidir que não vai mais viver por inércia, que não vai mais aceitar o pouco, que não vai mais adiar a sua grandeza, que não vai mais carregar uma mentalidade emprestada de pessoas que nunca viveram o que você quer viver. Essa decisão não precisa ser gritada, mas ela precisa ser firme, porque o mundo sempre testa os indecisos, mas se curva diante dos determinados. Você pode estar cansado, pode ter tentado antes, pode ter falhado inúmeras vezes, mas nada disso importa se hoje você decidir recomeçar com consciência, com fé, recomeçar com direção. E o primeiro passo é simples: coloque Deus na frente de tudo. Antes do celular, da agenda, das conversas, dos planos, dos medos, coloque a conexão espiritual como prioridade. Faça disso o alicerce da sua nova realidade. Comece o dia com perguntas poderosas. O que Deus quer que eu veja hoje? Que decisão eu preciso tomar com coragem? Onde estou me escondendo da minha missão? Essas perguntas tiram você do automático. Elas abrem espaço para respostas que mudam caminhos. E quando você age com base nessas respostas, sua vida começa a ganhar velocidade, clareza e sentido. Napoleon Hill dizia que a persistência transforma o caráter. E quando essa persistência é guiada por fé e propósito, ela transforma destinos. Você não foi criado para viver no piloto automático. Você foi criado para co-criar sua realidade junto com a inteligência infinita. E tudo isso começa quando você para de correr atrás de fórmulas externas e começa a ouvir o chamado que já habita o seu interior. A verdade é que você não está perdido, você está sendo chamado. E a única pergunta que importa agora é: você vai continuar ignorando esse chamado? Ou vai finalmente atender? A resposta está nas suas próximas ações. E é nelas que os próximos 90 dias da sua vida serão definidos. Você chegou até aqui por um motivo. Algo dentro de você sabia que precisava ouvir isso. Não é coincidência. Porque quando a alma está pronta, o conteúdo certo aparece. E se você chegou até o final, é porque sua alma está pedindo transformação. Napoleon Hill dizia que quando um homem realmente deseja algo com intensidade, ele atrai os meios para realizá-lo. E isso começa com uma decisão silenciosa e definitiva. Não aceitar mais viver abaixo do seu potencial. A partir de agora, tudo pode mudar. Não porque o mundo lá fora vai mudar, mas porque você está mudando por dentro. Você está escolhendo sair da repetição e entrar na criação. Você está escolhendo parar de sobreviver e começar a viver com propósito. Você está escolhendo colocar Deus em primeiro lugar e deixar que essa presença
Reordene seus pensamentos, suas emoções e seus passos. Olhe para os últimos 90 dias da sua vida. Quantas decisões você tomou sem fé? Quantas vezes você colocou o medo na frente da sua missão? Quantos dias você passou tentando controlar tudo sozinho, esquecendo que existe uma força maior querendo te ajudar? Agora, olhe para os próximos 90 dias. O que pode acontecer se você agir todos os dias com consciência, direção e fé? O que muda quando você planta pensamentos de certeza em vez de dúvida? Quando você começa cada dia entregando, ouvindo e obedecendo à inteligência que te criou? Essa jornada não é sobre ser perfeito, é sobre ser guiado. É sobre levantar mesmo com medo, falar mesmo com voz tremendo, agir mesmo sem garantia, confiar mesmo quando tudo parece incerto. Napoleon Hill disse que nada pode resistir a um desejo ardente alimentado por ação persistente. Mas para esse desejo ser verdadeiro, ele precisa vir da alma. Ele precisa estar alinhado com algo maior do que o ego. Ele precisa ser inspirado por Deus. Se você aplicar tudo o que ouviu aqui, se você realmente colocar Deus no centro da sua mente e do seu propósito, os próximos 90 dias não serão apenas melhores. Eles serão o início de uma nova vida. Uma vida guiada. Uma vida forte. Uma vida onde você não corre atrás de milagres, mas se torna um com eles. Porque quando você se alinha com a inteligência infinita, o extraordinário vira o natural. Então respire fundo agora. Sinta essa decisão ganhando forma dentro de você. Não há mais tempo para adiar. Não há mais espaço para desculpas. Hoje é o primeiro dia de uma nova caminhada. Uma caminhada com fé, direção e ação. E o mundo vai responder a isso. Se isso mexeu com você, curta este vídeo agora. Se alguma frase te marcou, escreva nos comentários. Quero saber o que despertou aí dentro. E se você sentiu que isso é só o começo, se inscreva agora, porque essa jornada está só começando. E Napoleon Hill vai caminhar com você, como um mentor invisível, até você se tornar quem você nasceu para ser.